Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao módulo 1 do curso de Filosofia do Story Studio, preparatório para o Enem. Bom, me chamo professor Jason, você já deve ter me visto aí no módulo de apresentação. Esse módulo de apresentação, ele é comum para todos os nossos cursos aqui do curso do Enem, aqui do pacote do Enem, tá? Então, presta bastante atenção. Eu dou algumas dicas lá, falo sobre alguns assuntos extremamente importantes. Você vai observar também que nós temos um módulo que é um módulo dedicado aos simulados. E aí, lembrando a você que está chegando agora no nosso curso, ou você que já era meu aluno aqui no curso e está fazendo aqui as aulas de Sociologia e Filosofia, aliás, ao contrário, né, Filosofia e Sociologia, como que vai funcionar esse curso, tá? Então essa aula aqui, essa primeira aula do módulo 1, você vai ver que não tem nenhum nome do módulo aqui, né? Só está escrito número, porque é uma aula de apresentação, de introdução, para que eu possa explicar para vocês o que nós vamos trabalhar aqui, o que nós vamos tratar aqui neste curso. Por quê? Porque esse curso é diferente dos outros dois, né? No curso de História, eu defini que eu ia seguir com vocês os principais tópicos, os mais importantes tópicos, aqueles que são fundamentais para o Enem, em ordem cronológica. Então nós começamos lá no Brasil Colônia, falamos só de Brasil primeiramente, então falamos de Brasil Colônia, Brasil Império, passamos pelo Brasil República, por toda a parte republicana, dividida em vários pedacinhos. Depois nós fomos para a parte de história geral. Falamos de antiguidade, medievo, história moderna, história contemporânea, também dividida em pedaços, e depois aqueles tópicos picados ali, abertos, que é a história da América, história da África e a questão da historiografia, da teoria da história. Aqui, no curso de Filosofia e Sociologia, você vai observar como são duas disciplinas juntas num único curso. Você vai perceber que, óbvio, eu vou dividir como eu dividi o curso de História, tá? Vai ser primeiro ali os principais tópicos dedicados à filosofia. Então, os módulos de filosofia tem um símbolo identificando que aqueles são os tópicos de filosofia. Assim como na história lá, eu coloquei o símbolo da bandeira do Brasil aqui no canto, depois eu botei um globinho para você identificar o que é a história do Brasil e o que é a história global. Nos nomes também do módulo vai ter isso aí bonitinho para você, tá? Além disso, eu pego os 10 principais tópicos, que eu vou falar todos eles aqui já de uma vez com vocês nessa primeira aula de introdução desse módulo 1. Lembrando que esse módulo 1 a gente fala um pouquinho sobre ética e justiça, tópicos muito importantes para o Enem. O Enem trabalha pra caramba com esses itens, que se relacionam diretamente com alguns tópicos de sociologia. Tá? Então, lá nas aulas de sociologia, os módulos de sociologia terão uma capa também distinta, com um símbolo identificando na aula que aquelas aulas são de sociologia, tá? Para você poder também organizar seu cronograma ali entre as 4 disciplinas, filosofia, sociologia, história e geografia, tá? E aí, por exemplo, enquanto eu falo de ética e justiça aqui nesse primeiro módulo de filosofia, lá no primeiro módulo de sociologia, a gente está trabalhando, por exemplo, o mundo do trabalho, a divisão internacional do trabalho, que a gente fala tanto em geografia. A gente está falando lá da interação social, do trabalho com o proletário, com o capitalismo. A gente vai falar um pouquinho da religião, né, vai tratar um pouquinho dos 3 grandes filósofos que vão ajudar bastante na construção desses sentidos que a sociologia vai trazer para a gente, né, que são grandes pensadores da sociedade, principalmente da sociedade moderna, pós-moderna, industrial, lá na parte da sociologia. Por exemplo, a gente vai falar de Durkheim, Marx e Weber, né? Lá no primeiro módulo de sociologia. Aqui no primeiro módulo de filosofia, nós vamos trabalhar os conceitos fundamentais e aplicabilidade às ações desses conceitos de ética e justiça. E assim vai, tá? E assim vai. A gente vai sempre, né, que possível, linkar filosofia com a sociologia. Só que, olha só que interessante. O mais interessante é você entender que a sociologia está muito mais próxima de conceitos da geografia. Né? Reparem aí que eu falei de divisão internacional do trabalho, falamos de capitalismo, né? Falamos do proletário, da interação social, da questão da religião, né? Que é lá com Weber. Agora, quando a gente olha para a filosofia, aqui no nosso módulo de filosofia, a gente para observar que a filosofia ela se assemelha muito à questão cronológica da história, muito se assemelha ao processo de construção histórico. Então, a filosofia se aproxima mais da história, a sociologia mais da geografia, mas obviamente ciências humanas é essa mistureba toda que a gente divide aqui para facilitar o seu estudo. Tá? Então, vamos para os 10 principais tópicos da filosofia. Ela, como eu falei, ela pode ser dividida ali de uma forma cronológica, mas óbvio, eu não vou dividir de forma cronológica porque eu estou pensando que, apesar de ser... Vocês vão ver os nomes dos módulos aí, se você abrir o curso, você vai ver os nomes dos módulos. Apesar de ter nomes cronológicos, não está em ordem cronológica. Tá? Por quê? Porque eu preferi colocar da forma que eu coloquei o curso de geografia,
está em ordem de importância, está em ordem de relevância. Então, o que mais aparece no Enem dentro da área da filosofia? O que vem primeiro? Então, esse primeiro módulo aqui, o nome dele oficial é Ética e Justiça. Tá? Então, o que mais aparece da filosofia no Enem? É Ética e Justiça. Não é a filosofia antiga. Então, eu não coloquei em ordem cronológica. Apesar de ter uma divisão cronológica, não está em ordem cronológica, tá? Então, esse primeiro módulo aqui, já entrego o nome dele, não vai aparecer aqui nessa primeira aula, você já sabe. O primeiro nome é Ética e Justiça. No segundo módulo, a gente trata um pouquinho sobre a natureza do conhecimento, as origens, a natureza do conhecimento, a construção, o desenvolvimento desse conhecimento. No terceiro tópico, um tópico fundamentalmente importante para o Enem, principalmente nos últimos anos, nós temos aí democracia e cidadania. A gente vai falar um pouquinho sobre os direitos humanos, os direitos do cidadão, vamos falar um pouquinho sobre as questões da cidadania, como que isso se aplica à nossa Constituição, por exemplo. Nós tivemos uma aula sobre Constituição, sobre o processo da construção da nova república lá no curso de História. Se linka um pouco nessa parte aqui do módulo 3, de Filosofia. Depois a gente vai para a Filosofia Contemporânea, onde a gente vai trabalhar um pouquinho sobre gênero e sobre feminismo. Um pouquinho sobre as questões de gênero na sociedade e um pouco sobre a questão do feminismo na nossa sociedade. Prova do Enem 2023 foi muito pensada e foi muito trabalhada na parte de linguagens, na parte de humanas, o sentido da própria redação, né, quando a gente fala sobre a invisibilidade do papel do trabalho da mulher na sociedade. E a gente fala muito sobre a questão da violência, dos relacionamentos abusivos, né? A gente tinha uma questão lá que tinha até o aspiral do relacionamento abusivo dentro da parte ali das ciências humanas. Então a gente tem uma ideia de que esses tópicos são realmente pilares fundamentais para o Enem, beleza? Tópico 5, módulo 5, a gente vai falar sobre a filosofia moderna. Olha bem, a gente vai meio que voltar no tempo, né? A gente fala primeiro da contemporânea, lá no módulo 4, e no módulo 5 a gente fala sobre a filosofia moderna. E na hora de falar de filosofia moderna, a gente tem que falar de empirismo, né, com Stuart Hill. A gente vai falar de racionalismo, com Descartes. A gente vai falar das ideias que nascem conosco, né, de acordo com o racionalismo, são as ideias que nascem conosco, enquanto para Hill, no empirismo, as ideias são parte de uma experiência, né? A experiência gera novas ideias. Ih, bugou meu chroma key lá no fundo do nada, né? Mas tudo bem, não tem problema, a gente arruma isso numa próxima gravação. Como falei, essa aula é só uma introdução mesmo, não tem problema, aquilo ali a gente ajusta sem problema. No módulo 6 a gente fala sobre filosofia antiga, então olha só, a gente tem um salto. Falta filosofia medieval, sabe por quê? Porque ela é o último módulo de filosofia. Filosofia medieval ela não tem uma relevância muito grande para o Enem. Apesar de ter aparecido bastante Idade Média no Enem, esse ano, 2024, a gente vai observar que não é o foco do Enem, né? A Idade Média, ela aparece tanto na filosofia quanto na história, e ela apareceu até mais vezes do que o esperado, do que as estatísticas mostram, no ano de 2024, mas, claro, óbvio, gente, a gente vai estudá-la no módulo 10, entendeu? Então, assista na ordem que eu coloco aqui, e não na ordem cronológica, porque está na ordem de importância. Eu faço um estudo da prova, eu estudo essa prova há 10 anos, tá? Eu faço essas provas, eu resolvo, soluciono as questões com os meus alunos há mais de 10 anos. Então, a gente tem uma noção do que aparece para vocês, tá? Do que pode aparecer a partir da probabilidade. Obviamente eu também estudo vários outros cursinhos, eu participo de outros debates, converso com outros professores, né? Eu dou aula em outros lugares e é por isso eu tenho uma noção do que pode aparecer. Eu monto essa listinha e trago para vocês aqui no curso, tá? Dando a filosofia antiga, obviamente, vamos falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Mais batido do que isso não tem como. No módulo 7, relações de poder, a política, as formas de governo, tranquilaça, são aulas bem diretas e curtas, tá? São 10 módulos para cada uma dessas disciplinas, né? Sociologia e filosofia, porém, a gente está indo de uma forma bem direta, bem tranquila, tá? Sem ser raso, sem ser simplório. 8º módulo, passagem do mito para a filosofia. Basicamente, como que a gente compreende a questão da mitologia e isso sendo aplicado e compreendido posteriormente como um processo de passagem do lúdico para o filosófico. O 9º módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre intolerância, a gente vai falar sobre minorias sociais, ali a gente fala sobre a questão LGBT, a gente fala sobre a questão do racismo, a gente vai, obviamente, tema fundamentalmente importante por causa da redação do Enem 2024, e no módulo 10, a filosofia medieval. E aí, pela filosofia medieval, a gente fala sobre o conflito da religião e da razão, da fé e da razão, né, o que vai dar origem, por exemplo, à Reforma Protestante. E a gente vai falar sobre São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, duas figuras muito importantes para a filosofia do medievo, porque a gente está falando da questão religiosa também, tanto que tem nome, é o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino.
tá? Então esses tópicos aqui são todos trabalhados a partir deste primeiro módulo, quando a gente começa a falar de ética e cidadania, já na próxima aula. Qualquer dúvida que você tenha, ponha nos comentários, qualquer elogio, qualquer reclamação, qualquer pedido, faça aqui nos comentários da nossa aula, tá bom? Te vejo em breve, já no próximo vídeo, na próxima aula. Lembrando, gente, aqui, ó, embaixo da videoaula, você vai clicar em arquivos e ali você vai ter acesso à sua apostila, ao e-book dedicado a este primeiro módulo da filosofia, tá bom? Então você vai baixar o seu e-book, vai baixar o seu PDF, vai conseguir acompanhar a aula a partir da aula do PDF com já tudo resumidinho, mastigado sobre o que é ética e justiça, tá? E algumas questõezinhas que a gente pode trabalhar dentro desses tópicos, tá bom? Te vejo na próxima. Valeu!